Convido a vereadora Aimee para ocupar a primeira secretaria e o vereador Michele ocupar a segunda secretaria. Vereador Michele, por favor. Solicito da vereadora Michele que faça a leitura da ata da reunião anterior. Vereadora Aimee. Ata da 7ª reunião ordinária da 8ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 22 de agosto de 2016. Aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2016, às 9 horas, na sala São João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, situado na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro do Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam a primeira secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Carlos Gueiros. E a presença dos demais membros desse poder, Aderaldo Pinto, Alfredo Santana, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreira, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Stefano Menudo, Eurico Freire, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jadeval de Lima, Jairo Brito, Xerandi Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Osmar Ricardo, Rodrigo Vidal, Rogério de Luca, Vera Lopes e Wilton Brito. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada, solicitando, segundo o secretário, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou do primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei 114/2016, de autoria do vereador Davi Muniz, projeto de lei 115/2016, do vereador Jaime Asfora, projeto de lei 116/2016, de autoria do vereador Jaime Asfora, requerimentos números 348/2016, de autoria do vereador Jadeval Lima, que 3549 a 3561/2016, de autoria do vereador Almir Fernando, 3562, 3563, 2016, de autoria do vereador Marcos Menezes, 35 a 3064 a 3567, de autoria do vereador André Regis, 3568 a 3571/2016, de autoria do vereador Henrique Leite, 3772 a 3589, 2016, de autoria da vereadora Aline Mariano, 3590, de autoria do vereador Jaime Asfora, 3591, vereadora Aline Mariano, 3592 a 3600, 2016, vereador Eurico Freire. No horário destinado ao pequeno expediente, primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Osmar Ricardo, mencionou que a Polícia Federal, em desdobramento da Operação Lava Jato, apurou que Lula não é o dono do triplex do Guarujá, mas nem a imprensa, nem partidos contrários, o PT, fizeram retratações. No próximo orador, a ocupar a tribuna, vereador Eurico Freire registrou homenagem a todos que colaboraram para a realização das Olimpíadas. Vereadora Isabela de Roldão parabenizou a cerimônia de encerramento das Olimpíadas. Prolongamento do expediente, do qual constou a seguinte matéria: discussão única do requerimento 3482, de autoria do vereador Eurico Freire. Foi aprovado. Requerimento 3511, de autoria do vereador André Regis, concedendo voto de aplauso ao senhor Franco Benites. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 3564, de autoria do vereador André Regis, concedendo voto de aplauso e congratulação ao excelentíssimo senhor Dietmar Bock. Aprovado. Discussão única do requerimento 3566, de autoria do vereador André Regis, concedendo voto de aplauso e congratulações ao excelentíssimo senhor presidente da República de Portugal. Foi aprovado. Requerimento 3538, de autoria do vereador Wilton Brito, concedendo também voto de aplauso e congratulações à assistente do controle urbano do CEMOC. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 3539, do vereador
O Wilton Brito, concedendo voto de aplauso e congratulações ao assistente de controle urbano da CEMOC, Sexta Regional, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3541, de autoria do vereador Wilton Brito, concedendo voto de aplauso e congratulações ao assistente de controle urbano, foi aprovado. Chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores Aderaldo Pinto, Alfredo Santana, Almir Fernando, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreira, Carlos Gueire, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Stefano Menudo, Eurico Freire, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jadeval de Lima, Jairo Brito, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Osmar Ricardo, Rodrigo Vidal, Rogério De Luca, Vera Lopes, Vicente André Gomes e Wilton Brito. Foram justificadas as ausências dos vereadores Aerto Luna, Aimee Carvalho, Eduardo Marques, Jaime Asfora, Michele Colles e Edmar de Oliveira. Havendo o número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta, ordem do dia. Requerimento 3398, de autoria do vereador Eurico Freire, foi aprovado. Requerimento 3481, 2016, autoria do vereador Eurico Freire, foi aprovado. Requerimento 3484, de autoria do vereador Eurico Freire, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb para determinar a remoção de entulhos, foi aprovado. Requerimento 3485, do vereador Eurico Freire, dirigindo indicação ao diretor ao presidente da Enlurb, foi aprovado. Requerimentos números 3486, da autoria de Eurico Freire, dirigindo indicação ao diretor-presidente da Enlurb, também foi aprovado. Discussão única do requerimento 3487, do vereador Eurico Freire, foi aprovado. Requerimento 3488, de autoria também de Eurico Freire, foi aprovado. Requerimento 3489, de autoria do vereador também Eurico Freire, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 3494, da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Requerimento 3497, da autoria de Michele Colles, vereadora, foi aprovado. Requerimento 3501/2016, da Michele Colles, vereadora, foi aprovado. Requerimento 3516, também da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Requerimento 3508/2016, autoria do vereador Rogério de Lucas, foi aprovado. Requerimento 3512, da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Requerimento número 3522, do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Requerimento 3524, Almir Fernando, vereador, foi aprovado. Requerimento 3550, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Requerimento 3560, ainda do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação ao diretor-presidente da Enlurb, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3577, de autoria da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Requerimento 3580, ainda da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Requerimento 3585, também da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Foi adiada a discussão única do parecer
329/2014 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do projeto de lei número 86/2014, de autoria da vereadora Michele Colles, que dispõe sobre o Guia Municipal de Saúde do Recife e dá outras providências. Foi adiada a discussão. No horário destinado ao grande expediente, o único orador a ocupar a tribuna, vereador Osmar Ricardo, teceu críticas à gestão do prefeito Geraldo Júlio. André Regis, que apontou a necessidade de revisão do sistema educacional do município. Jário Brito, que comentou que é preciso avaliar todas as esferas de poder, no caso da educação, citando avanços trazidos pelo PT. Fez uso da palavra pela ordem o vereador André Regis, que reiterou a incapacidade de educar do sistema atual, citando dados da diminuição do número de crianças matriculadas na rede pública, além da precariedade das instalações. Lembrou também que, em algumas escolas, não há educação física. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã no local de costume, no horário regimental. Encerrou a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. Obrigado, vereadora. Solicito a vereadora Michele fazer a leitura do expediente. Leitura do expediente, retirada do projeto de lei do vereador Eurico Freire, projeto 9016. Pequeno expediente, primeiro orador, vereador Eurico. Estou trocando a ordem aqui só para iniciar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, todos os senhores e senhoras que nos acompanham, venham ao pequeno expediente na manhã de hoje. Tratar de um tema que, sem dúvida nenhuma, é de extremo interesse dessa casa e do cidadão, da cidadã recifense, que me foi provocada pelo um posicionamento, na verdade, um vídeo gravado pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, onde ele divulga pela internet a necessidade, o dever do povo católico, da Igreja Católica, dos fiéis católicos, dos leigos, se engajarem, se interessarem, debaterem o tema da política. No momento em que encontramos tanto distanciamento em face dos problemas ocorridos, da divulgação dos episódios em que a política se envolve do ponto de vista negativo, há uma tendência da população, de modo geral, de se afastar desse debate. É comum ouvirmos na população, caminhando nas comunidades, não, de política eu não quero saber. Política não me interessa porque só tem o que não presta. E, vereador Almir Fernando, muitas vezes encontramos até hostilidade por parte de alguns cidadãos e cidadãs em decorrência das veiculações negativas. E aqui nós encontramos o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, em rede, defendendo a necessidade que a igreja debata, discuta, se interesse, e concordamos, defendemos também essa tese, que é uma forma de mudarmos esse cenário, de cada vez mais termos pessoas comprometidas, sabendo desde já aqui na casa que os vereadores, as vereadoras, ao contrário do que se propaga, têm compromisso e se interessam pela sociedade, pelos temas que tangem nosso Recife. A igreja tem um poder grande de mobilização, de educar e despertar o espírito comunitário e cristão nas pessoas. Por isso, consideramos fundamental
o engajamento da igreja com questões que estão no dia a dia da população. E aí também entra a política. Vivemos nesse tempo, como falei, de descrença, entra a importância de ser a igreja, e não só a igreja católica. Temos aqui a missionária Michele, a irmã Aimee, que se encontram na mesa executiva, utilizando-se de suas denominações para defender temas extremamente importantes à nossa população. Utilizar também, para além da Igreja Católica, dessas denominações, como já sugerimos, para defender o cuidado da casa comum, como chamou o Papa Francisco em sua encíclica, defendermos o cuidado, o zelo por essa casa que nos abriga, discutindo temas pertinentes à sustentabilidade, ao meio ambiente, à qualidade de vida de toda a população, e aí a gente perpassa todas as classes sociais e as mais diversas denominações políticas. Entendemos o papel da igreja de mobilizar as pessoas, acreditando na política e a colaborar com as pessoas, que as pessoas votem certo, pois é o voto consciente que fará a política brasileira evoluir. Do vídeo que citei, Dom Fernando Saborido fala da importância do engajamento dos católicos com a política, do voto responsável e consciente. Fala que o católico deve ter consciência da importância da política para o bem social, comenta a necessidade de estimular a participação dos leigos e leigas comprometidos na política partidária e de sempre levar em conta os princípios éticos, teológicos e espirituais. São conselhos e recomendações importantes e que temos certeza causam impacto no cidadão católico, o que nos coloca no caminho de uma política mais ética e responsável. É o que gostaríamos de registrar nessa manhã, parabenizando desde já, indicando votos de aplauso a essa iniciativa do arcebispo Dom Fernando Saborido, arcebispo de Olinda e Recife. Obrigado. Ok, vereador. Eu vou colocar em discussão a ata lida pela vereadora Aimee. Encerrada a discussão e votação aprovada. Próximo orador inscrito, estamos substituindo Michele Colles. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu venho à tribuna nessa manhã registrar que no último dia 9 de agosto foi publicada uma importante legislação que vai ao encontro de um significativo segmento social. Uma lei de nossa autoria, a Lei 18.256 de 2016, que estabelece critérios para a plena fruição dos direitos previstos na legislação no município da cidade do Recife. Pela matéria, para a plena fruição dos projetos da administração pública, direcionamos para as pessoas com deficiência que elas não serão considerados os critérios de renda familiar e pessoal, ou seja, nas iniciativas que autorizam a concessão de auxílio moradia emergencial a famílias atingidas por incêndio, por exemplo, o benefício é concedido a pessoas que atendam alguns requisitos, como a renda familiar de até 2 salários mínimos. Com a publicação dessa lei, essa regra não será mais considerada para os casos de pessoas com deficiência. Ou seja, as pessoas com deficiência, elas recebem um salário da sua aposentadoria e muitas vezes, quando elas precisam ser atendidas por esses benefícios, elas ficam de fora porque elas já recebem o salário como pessoa aposentada. Então, a partir dessa lei, mesmo a pessoa com deficiência que já recebe o seu salário de aposentadoria por deficiência, essa pessoa poderá ter garantido todos os seus direitos nos momentos mais importantes, quando ela precisar. A sanção dessa regra representa o nosso compromisso com esse importante segmento social. Um dos principais objetivos do nosso mandato é atuar em prol da valorização dos cidadãos na sociedade. E nesse segmento, não posso deixar de prestar meus sinceros agradecimentos ao prefeito Geraldo Júlio, que tem atentado no sentido de promover socialmente essas pessoas por meio da implantação de políticas
públicas próprias que visam oferecer mais autonomia e independência a esse segmento. Ademais, a Lei 18.556 vai ao encontro das importantes iniciativas apresentadas na Casa José Mariano. A exemplo das seguintes legislações municipais, todas de minha autoria, que eu gostaria de citar, essas outras leis também, que são para o benefício das pessoas com deficiência. A Lei 18.016, de 2014, que proíbe o atendimento aos idosos, gestantes e pessoas com deficiência nos pisos das agências bancárias. Também a Lei 18.040, de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adequação dos balcões destinados ao atendimento do público com deficiência. Também a Lei 18.166, de 2015, que obriga os centros de formação de condutores localizados na cidade do Recife a ter pelo menos um veículo adaptado às pessoas com deficiência. Também tem a Lei 18.256, de minha autoria, que estabelece critérios para a plena fruição dos direitos previstos na legislação, que é essa que eu citei. E também a Lei 18.257, também de nossa autoria, que dispõe sobre a presença de intérprete de Libras na administração direta e indireta da cidade do Recife. Então, eu gostaria de agradecer a essa gestão, agradecer a gestão do prefeito Geraldo Júlio por ter essa sensibilidade à causa das pessoas com deficiência. A lei que estabelece critérios para a plena fruição desses direitos certamente proporcionará integração e inclusão social para as pessoas com deficiência. Muito obrigada a todos e todas. Era o que eu tinha a dizer. Bom dia. Deus abençoe. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar, no momento oportuno, que houvesse 1 minuto de silêncio em decorrência do falecimento do jornalista, do escritor pernambucano Gineton Moraes Neto. Ok, vereador. No final, pequeno expediente, nós vamos fazer esse registro. Vereadora Aimee Carvalho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia. O mês de agosto é para mim um mês especial. No domingo, dia 28, comemoraremos o Dia Municipal do Voluntariado, garantido pela Lei 18.075, de minha autoria, aprovada em 2014. Nossa cidade tem a marca das boas práticas do povo recifense, sempre disposto a fazer o bem e ajudar o seu próximo. Esta lei vem exatamente para que possamos celebrar e estimular as práticas voluntárias que são essenciais para o desenvolvimit de nossa cidade. O programa Transforma Recife fez de nós uma capital solidária, com mais de 500.000 horas trabalhadas de forma voluntária. Temos a primeira plataforma digital do voluntariado do Brasil, que hoje já conta também com parcerias internacionais. São mais de 400 entidades cadastradas e 75.000 voluntários. Nossa rede serviu de modelo para as cidades de Campinas, em São Paulo, Petrópolis, no Rio de Janeiro, que implantaram o projeto. Temos também o Porto Social, que reúne os empresários com o poder público para, todos os anos, viabilizar projetos sociais que estão sendo monitorados e capacitados para ampliar suas áreas de atuação e transformação comunitária. Não tenho dúvidas da importância da aprovação da lei que vem homenagear este exército de voluntários da cidade do Recife. Como vereadora, tenho o prazer e o privilégio de poder incentivar importantes práticas de forma efetiva. Dediquei o meu mandato também a este importante reconhecimento, ao passo em que também estou sendo reconhecida por meu trabalho aqui na Casa José Mariano. Nestes anos apresentei 44 projetos de lei ordinária, mais de 20 se tornaram lei.
Deste modo, inicio esta semana parabenizando a todos os voluntários do Recife. Os meus mais sinceros parabéns a você que, assim como eu, tem se esforçado para dedicar um pouco de nós à nossa cidade. Estamos plantando. O resultado pode não ser imediato, mas é certo. Veremos a semente do nosso esforço florescer. Aproveito também para mais uma vez destacar a educação do Recife pelo segundo ano consecutivo. Os alunos da rede municipal ganharam o título de campeões estaduais de robótica. As equipes da Escola Municipal Paulo VI, Escola Municipal da Iputinga, Escola Municipal Rodolfo Aureliano e a Escola Municipal de Tegipió foram o primeiro, segundo, terceiro e o quarto lugares, respectivamente. Os alunos vão agora disputar a fase nacional da Olimpíada, que acontece em outubro, também aqui no Recife. Este mês, o Ministério Público do Trabalho acionou 13 municípios do agreste do Estado por trabalho infantil. Crianças que estão tendo seus direitos cerceados, que estão fora da sala de aula e que são obrigados a amadurecer de forma precoce. Meu desejo aqui em nossa cidade é que os nossos alunos permaneçam nas salas de aula, permaneçam estudando, permaneçam vencendo campeonatos como os da literatura, como este da robótica. Afinal, o lugar de criança é na escola. Vamos trabalhar por nossa cidade, por nosso Recife, vamos em frente, vamos avançar e muito obrigada. E aproveito a ocasião para parabenizar a vereadora e amiga Isabela de Roldão por mais um ano de vida. Deus continue te abençoando, Isabela. Parabéns, vereadora. Também que Vossa Excelência aniversariou a semana passada, dia 18. Eu passo a presidência de trabalho para a vereadora Michele, que eu vou fazer a intervenção. Convido para fazer uso da palavra o vereador Jurandir Liberal. Senhora vereadora, senhores vereadores, eu fiz a inscrição nesse pequeno expediente, vereador Antônio Neto, vereador Osmar Ricardo, para falar sobre a pesquisa ontem que foi feita pela Rede Globo, mostrando o resultado aqui da eleição da cidade do Recife 2016. Vereador Marco Aurélio, ainda não começou realmente o debate, sobretudo sobre a questão da televisão, e eu tenho circulado bastante na cidade do Recife, e as pessoas ainda não sabem, nem todo mundo sabe que João Paulo é candidato. E por essa razão, a gente vê que 15% ainda não se decidiu na eleição. Mas esse resultado é muito bom, Antônio Luiz Neto. Um ex-prefeito, há 8 anos atrás, praticamente, sendo lembrado aqui na espontânea, igual ao atual prefeito. Isso na espontânea. É aquela que o indivíduo já se coloca como já com uma posição definida. E quando você estimula, aí já parte uma diferença pequena para João Paulo, mas praticamente um empate técnico com alguém que está no governo. Então o que a gente observa é que nesse momento a gente tem um resultado muito positivo para fazer, para iniciar esse trabalho de debate eleitoral. Eu acredito que a população do Recife, quando tomar realmente conhecimento de quem são os candidatos, esse resultado dos indefinidos, que é os brancos e nulos, vai cair bastante. Pela análise inicial,
a gente observa que vai ter segundo turno. Eu acho que ninguém vai atingir 50%, até com resultados dos outros candidatos, em especial o crescimento da da ex-vereadora Priscila, e candidata a prefeita, e também de Daniel Coelho. Os dois já somam em torno de 20%, 19%, ou seja, 20%. Isso dá um elemento que assegura o segundo turno, a não ser que o prefeito vá ter um desempenho pior do que está tendo no dia de hoje. O que argumenta os próprios defensores do prefeito é quando ele fizer a propaganda daquilo que ele disse que fez, poderá mudar o resultado. Mas, vereador Marco Aurélio, o que a gente tem assistido é que a população que de fato precisa dos serviços da prefeitura, essa população está totalmente chateada, incomodada com a atual administração, sobretudo na questão da saúde. O prefeito divulga que fez o Hospital da Mulher, em compensação, sucateou todas as maternidades, deixa de fornecer medicamento, como a vereadora Vera Lopes sabe muito bem, a dificuldade que tem de adquirir medicamentos. Isso atinge exatamente aquelas pessoas que não têm direito a plano de saúde, que não têm outras formas de alternativa. Então, está atingindo exatamente essa população mais carente. E a pesquisa demonstra isso, que o João Paulo tem um resultado bem mais favorável nas pessoas mais carentes. Então, ou seja, João Paulo, teoricamente, é o candidato dos pobres, enquanto o prefeito é o candidato exatamente daqueles que menos precisam do serviço público. Então, quem precisa do serviço público quem não precisa que está votando no atual prefeito. Portanto, essa pesquisa para a gente é muito positiva, para a gente poder iniciar a campanha com muita tranquilidade e assegurando o retorno do nosso prefeito João Paulo, que foi um dos melhores prefeitos dos últimos anos aqui na cidade do Recife. Eu quero destacar e agradecer. E por último, senhor presidente, eu queria parabenizar a vereadora Isabela Rodão pelo seu aniversário, desejar muita saúde, muita energia para que a vereadora, mais uma vez, seja vitoriosa e retorne a essa casa para contribuir nos trabalhos. Esse é o desejo de todos nós aqui, tê-la como colega. E aproveitando também, presidente, para dizer que nós estamos fazendo uma sessão solene na quinta-feira para dar o título de cidadão ao companheiro Fred 04, e eu gostaria de convidar os colegas vereadores para essa reunião solene. Muito obrigado. Vereador Jurandir, eu quero dizer que eu concordo com Vossa Excelência em tudo. De fato, a pesquisa mostra que as pessoas ainda não sabem que João Paulo é candidato. Quando souberem, aí ele cai igual como caiu Humberto. Só isso. Obrigado, presidente. Mas veja bem, ela não foi citada. Senhor presidente, eu só gostaria inicialmente de agradecer a saudação, agradecer os parabéns de todas as colegas e colegas aqui da casa, os colegas e as colegas, e só justificar a minha ausência, que eu vou subir para a minha audiência pública, da qual eu fiz o convite ontem, já reforço hoje, a audiência do extermínio da juventude negra, que vai acontecer agora no plenarismo, então eu já justifico minha ausência, tá certo? Muito obrigada. Muito obrigada pelos parabéns. Obrigada. Vereador Osmar Ricardo, último orador inscrito do pequeno expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, vereador Jurandir Liberal, Vossa Excelência está com muita modéstia com os companheiros.
A pesquisa, na verdade, ela diz que a margem de erro é de 3%. A gente pode ter 30 e Geraldo 23. A gente tem uma pesquisa que a gente tem 33 e ele tem 25. Nós temos a pesquisa. Vossa Excelência sabe disso. Precisamos ser objetivo. E aí eu queria responder ao companheiro que foi ali, fazer uma parte ao companheiro Jurandir, que é diferente a política, irmão. Não tenho nada contra o companheiro Humberto, é meu companheiro de partido, mas o companheiro João Paulo é um companheiro de rua, é um companheiro da massa, é um cara que representa o povo. Ele está acima do Partido dos Trabalhadores. É um companheiro que sobressai a política partidária, porque ele sabe dialogar com os demais partidos, tem uma relação política, como ele tem relação direta com o povo. Né? A gente sai com ele para ir para a rua, fazer uma campanha, e a gente vê o povo se aproximar dele, querer abraçar, mostrar satisfação. Volta a João Paulo. Isso é que o povo está pedindo na rua. O povo, quando vê ele, quando vê a gente do PT, fala: Osmar, João Paulo tem que voltar para o Recife poder avançar, porque foi muita promessa, né? Era o prefeito do PSB, Geraldo Júlio, foi o prefeito que mais prometeu. Ele fez tudo no governo do estado na época de Eduardo Campos. Eduardo chegou a falecer, vereador Antônio Luiz Neto. E parece que Geraldo desaprendeu. Não conseguiu fazer a política. Na verdade, todo o PSB aconteceu isso. Né? Existe uma briga interna entre eles muito grande. Mas entre quem está no poder acontece isso. Né? Porque as diferenças começam a aparecer entre as pessoas. E essa pesquisa foi muito boa. Como é que as pessoas fazem isso na parte emocional? Eu digo toda hora. João Paulo pode ter 30, como o Geraldo pode ter 23. E os demais podem ter menos votos. E alguém pode achar assim: Osmar tá louco. Essa eleição pode ser liquidada no primeiro turno, vereador Antônio Luiz Neto. Vossa Excelência sabe. Porque como é que pode o cara ter uma máquina dessa, que está usando a máquina da prefeitura, certo? Fazendo atividade dia de sábado, limpando as ruas, prometendo ao povo que vai voltar e desaparece. Vou dar um exemplo na sua área, que também o vereador Almir também está lá, que é Chão de Estrela ali, nona zona. Né? Geraldo Júlio esteve lá um mês atrás, disse que ia ajeitar o campo, que ia resolver o problema da creche. A creche está fechada, vereador. A creche de Chão de Estrela fechou. O cabo lá vendeu os terrenos. Hoje eu estou mandando o pessoal ir no Condica saber como é que está o problema lá dessa creche de Chão de Estrela. Mandando na antiga Coab para ver no nome de quem está aquela propriedade, que era da comunidade de Chão de Estrela. E o que a gente vê é um abandono do serviço público, do prefeito que não fiscaliza, do prefeito que não vai. Eu venho aqui, vereador, porque ontem eu fiz uma reunião em Chão de Estrela, conversando com as pessoas. O que a gente vê é crítica, é sujeiro, muito lixo na rua. Pode ver que as pessoas aqui talvez estejam andando em bairro de elite. Porque se andar na periferia, como eu andei domingo no Barro, em Tigipió, em Coqueiral, ontem em Chão de Estrela, Campo Grande, Ilha de Janeiro, vai ver o que é que tem de ruim nas comunidades. E o povo está clamando, vereador, clamando: volta João Paulo para melhorar o Recife, volta o povo no poder. João Paulo representa a classe carente, pobre, mas representa também a elite da cidade, que ele fez muito. Ele não foi prefeito da classe carente, ele via o que o povo queria e executava, que foi escolhido pelo povo. Diferente desse governo, um governo que não dialoga, que não tem representação, que não discute, que faz imposição às lideranças. Se não vier apoiar, está fora do cargo comissionado, porque tentou pegar todas as pessoas. Se observar, vereador Antônio Neto, esse governo pegou vários suplentes de partido, colocaram lá para ser candidato em partidos, em outros partidos, como pegaram lideranças que se jogava no bairro para ficar à disposição desse governo. Um governo transigente que não dialoga com o povo do Recife, e quando não dialoga, fica na situação que ele está hoje. Ele não sai desse parâmetro de 23 e 25. Com uma máquina com mais de 4 mil cargos comissionados, terceirizados, e não consegue avançar. Se quem foi para a inauguração do comitê dele viu lá, vazio, a insatisfação dos vereadores da base de governo e do povo do Recife, que não aceita mais esse governo. Obrigado, senhor vereador. Senhor presidente, o senhor ouviu bem claramente que eu fui citado no pronunciamento do vereador. Eu queria
Apenas dizer que a gente não vai querer tirar aqui os méritos do candidato a prefeito João Paulo, foi prefeito aqui por 8 anos. Fez um bom trabalho, inclusive nós éramos aliados dele, o próprio PCdoB, qual faço parte. Tem Luciano Siqueira como vice-prefeito da cidade do Recife. Mas a gente tem que ver qual era o momento, né? Era outro momento. Estávamos vivendo um momento da vaca gorda. Hoje a gente está sabendo que a gente está vivendo um momento de crise, de vacas magras. E mesmo assim, diminuindo a arrecadação, o prefeito Geraldo Júlio tem conseguido fazer um trabalho pagado aos seus funcionários. Tem feito... Eu fui citado. Pelo comentário. Eu estou apenas mostrando a contrapartida do que tem sido feito. Mas, vereador, na realidade, esse é um discurso em paralelo. Vossa Excelência escreve em tempo de liderança e usa esse argumento. Foi feito agora, o senhor passou os 3 minutos, inclusive está sendo marcado. Quando eu assumi, eu fiz sinal e ele encerrou a sessão. Tranquilo, senhor presidente. Então, a gente tem que só observar esse momento que é diferente. Inclusive, as coisas têm acontecido. Inclusive, no Alto da Saudade agora mesmo, foi feito um recapeamento, onde as pessoas já cobravam há mais de 30 anos. Muito obrigado. Na questão de ordem, eu pedia que retirasse da ata essa intervenção. Passaremos agora prolongamento do expediente. Solicito. Quem é que eu chamo? Vereador Almir Fernando, para o prolongamento, participar da mesa para o prolongamento do expediente. Senhor presidente, o prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 3604/2016, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Chamada regimental, senhor presidente, no momento o nosso painel registra a presença de 24 vereadores e vereadoras, temos número suficiente para deliberar a ordem do dia. Sendo assim, a sessão continua no prolongamento. Ordem do dia, senhor presidente. Discussão única dos requerimentos 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, de 2016, todos do vereador Eurico Freire. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3602 e 3608 de 2016, os dois de autoria do vereador Augusto Carreras. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3606 de 2016, de autoria do vereador Jurandir Liberal. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3605, 3606, 3607 de 2016, os 3 de autoria do vereador atuante Eurico Freire. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do parecer 345 de 2016 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 109 de 2015, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do parecer 346 de 2016 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 231 de 2015, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão do parecer 76 de 2015 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 241 de 2014, de autoria da vereadora Michelle Collins. Educação e Cultura. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão do parecer 463 de 2015 da Comissão de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei 115 de 2015, de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Tem que tirar. Em discussão,
Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão do projeto de lei 235/2015, da autoria da vereadora Isabela de Rodão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão do parecer 349/2016, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 102/2016, de autoria do vereador Augusto Carreras. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão do parecer 708/2014, da Comissão de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei 189/2014, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão do parecer 11/2016, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte, do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei 190 de 2014, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, eu gostaria de pedir verificação de quórum, porque o próximo é de maioria absoluta. Ou então retiro de pauta e colocaremos na próxima sessão ordinária. Solicitação à mesa e a autora se encontra presente. O autor sou eu, senhor presidente. Autor. Não haver adiado a votação. Discussão única do parecer 329/2014, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do projeto de lei 86/2014, de autoria da vereadora Michele Collins, que dispõe sobre o Guia Municipal de Saúde. Há uma solicitação da autora para retirar de pauta. E o parecer... A outra? Encerra, né? Parecer de redação. A matéria extra pauta. Parecer de redação. Senhor presidente, em conjunto, parecer final 350/2016, que dispõe sobre implantação de serviço complementar à rede pública de saúde do Recife. Parecer final de redação 351/2016, torna obrigatória a aplicação de pragas de advertência contra a prostituição e a exploração sexual, do vereador Alfredo Santana, da vereadora Michele Collins. Não há necessidade mais de falar, não. Parecer final do projeto 352/2016, que dispõe sobre a criação do programa de leitura nos ônibus, de autoria da vereadora Michele Collins. Parecer final 353/2016, que dispõe sobre presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município do Recife, de autoria da vereadora Isabela de Rodão. E parecer final 354/2016, da Comissão de Redação, declara de utilidade pública ao galpão dos meninos e meninas de Santa Maura e de outras providências, da vereadora Isabela de Rodão. E o 355/2016, da Comissão de Redação, que declara de utilidade pública no âmbito municipal, Associação Pernambucana de Cegos, APEC, de autoria do vereador Augusto Carreira. Lidos os pareceres, senhor presidente, para colocar em votação. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Há uma solicitação de 1 minuto de silêncio pelo falecimento de jornalista Geneton.
Passaremos agora para o grande expediente. Primeiro orador inscrito, vereador Eurico Freire. Vereador declina. A vereadora Michele Colles. Declina. O vereador Osmar Ricardo. Não, Vereador Júlio Liberal, gostaria de pedir sua atenção, porque o debate nessa casa vai se acirrar, né? Porque vai começar a sair as pesquisas, o clima na rua da militância, que a gente ainda tem militância que está indo para a rua. Quem acompanhou o prefeito João Paulo em Casa Amarela viu isso no último sábado pela manhã, lá na visita ao mercado, na feira de Casa Amarela. Partido que tem pessoas que acreditam na política com seriedade, que quer ver a mudança, né, da cidade do Recife. Essa, na verdade, está incomodando. E alguns tentam criar o argumento da nova política, mas que a gente sabe que não tem nada de nova política. O candidato do PSB continua no estilo Eduardo Campos, que é a nova política, mas são aliados à política traçada do Estado e do nosso município. E o candidato do PSDB fala das alianças partidárias, que eles também faziam parte do governo municipal e do governo estadual do PSB. Pelo menos a vereadora e alguns membros na época do PSDB estavam exercendo cargos na Prefeitura do Recife e no governo do Estado. Saíram depois do prazo legal, mas essa é a realidade. Então os candidatos estão meio assustados, querendo inventar uma nova situação para a política de Recife. O povo, vereador Jurandir, não é bobo. O TRE está constantemente colocando qual é o papel do vereador na televisão, mostrando o que é que o vereador deve fazer. Ele pode fazer tudo aquilo e mais do que está ali, né? Mas ele tem que fazer, ele tem que fiscalizar o poder público. Ele tem que fazer leis, projetos, fiscalizar, fazer requerimentos. Essa cidade é campeã de requerimentos que não é atendido pelo prefeito Geraldo Júlio. E algumas pessoas acham que a gente vai estar aqui na tribuna só falando do prefeito Geraldo Júlio. Não, a gente vai falar mais dele, porque ele prometeu e não fez. Vamos falar também de Daniel Coelho, que quer falar das alianças políticas. Pelo menos o PT tem lado já 2 eleições. Estamos coligados com o PTB, PTN, PT do B, que foi aliado na campanha de 2014 para o governo do Estado e o Senado e deputado federal. E essa aliança vai se repetir. Vai se repetir agora, está se repetindo agora na eleição municipal e vai se repetir em 2018, porque faz parte de uma estratégia política para avançar o Estado de Pernambuco e a cidade do Recife. Mas ouço o vereador Júlio Liberal. Vereador Osmar, é oportuna essa sua intervenção. Eu queria lembrar que na campanha passada, o prefeito Geraldo Júlio foi indicado pelo governador Eduardo Campos como o homem que fazia tudo, ou seja, que fez, assim, Geraldo, era a campanha assim, Geraldo que fez. Inclusive, as pessoas chegaram a um momento quando ele assumiu a prefeitura, ele estava tão cansado de fazer as coisas que não fez nada durante 4 anos. E aí, esse ano, esse mote não vai pegar. Porque 4 anos sem fazer nada. E o que fez de forma errada. Por exemplo, eu queria destacar aqui, a campanha vai ser assim, o único prefeito que fez um hospital, aqui no Recife, Hospital da Mulher. Aí o cara faz um hospital,
que lá hoje todo mundo está reclamando do atendimento e, inclusive, acabou com todas as maternidades, ou seja, deixou um estado de perfeita abandono, seria o termo. Seja de médicos profissionais, seja o próprio equipamento. Então, ele podia ter realmente feito o hospital, inclusive com dinheiro do governo federal de Dilma e de Lula, e podia também ter mantido as maternidades atuais e os postos de saúde. O vereador André Regis, inclusive eu quero parabenizar uma reportagem que ele fez sobre o Geraldão. Todo mundo assistiu à propaganda que era feita em cima do Geraldão. Gastaram mais em propaganda do que na obra do Geraldão. E finalmente o Geraldão está na situação que o próprio André apresentou. Está na UTI. Na UTI. Aí você vai na área de cultura, o próprio Jarbas Vasconcelos está dizendo, em torno do mercado. É Jarbas, não sou eu não. O jornal de hoje está dizendo aí que está mercado de São José, toda a área cultural do Pátio São Pedro, toda essa área está toda deteriorada. E Jarbas não é aliado dele. Eu vejo os vereadores aqui da base do governo, todo dia fazem requerimento, solicitando limpeza em galerias, solicitando reparo em algumas ruas, pavimentação, enfim, críticas indiretas, porque pede através de requerimento. Não é a gente da oposição, não é a própria base do governo. E a grande reclamação é que faz o requerimento, mas não é atendido. Em suma, é um prefeito que ele vai para a televisão dizer que fez, mas a população vai dar o testemunho do que ele não fez. Essa é a realidade. Eu tenho andado, como Vossa Excelência tem feito, eu tenho circulado bastante aí, conversado muito com as pessoas. E aqueles que precisam do serviço público, aqueles que, de fato, a prefeitura tinha que estar à disposição para ofertar um serviço de qualidade, são aqueles que mais reclamam. Reclamam pela qualidade, pelo desprezo, pela falta de respeito. Porque é um prefeito que, enquanto a gente pede a mobilidade do sistema cicloviário para ser implantado, para o trabalhador do dia a dia, ele só faz final de semana, que é a ciclovia dos clones, aqueles clones que são colocados, que só colocam o final, ou o feriado, ou dia de domingo, para as pessoas passearem. Eu não estou criticando que as pessoas façam exercício. Agora era bom que ele fizesse isso também durante a semana para o trabalhador se deslocar com segurança, andando de bicicleta, para o trabalho ou para suas atividades diárias. Então, em suma, as mentiras que vão ser apresentadas pelo prefeito dizendo que fez, a população vai dar o recado que vai assistir permanentemente, que está sentindo na pele e vai desmentir. Então, aquilo que dizia na outra propaganda, ele que fez, agora ele, o que é que ele não fez? Ou seja, não fez na saúde, não fez na educação, não fez no transporte, não fez na mobilidade, não fez na cultura, isso é a verdade. E aí eu quero desafiar o vereador líder do governo, Gilberto Alves, Gilberto que está aqui ao lado, desafiar que ele que foi presidente da comissão que discutiu o plano de mobilidade do plano diretor, que Geraldo Júlio tirou prometendo mandar em 6 meses, e ele disse que ele ia mandar. Acabou o governo Geraldo Júlio e o plano de mobilidade não chegou a essa casa. Eu quero saber se isso é verdade ou não, por que o plano de mobilidade não veio. É incompetência, mais uma vez, comprovada deste governo. Esse é o registro que a gente está fazendo. Vereador Jurandir, incorporo a sua parte. E quero dizer que o Geraldão não terminou por incompetência da gestão. Dos técnicos. Não vou dizer do prefeito, os técnicos. 10 milhões foram liberados no governo Dilma com o Geraldo, que é do PRB, que é presidente do PRB aqui, e que liberou o dinheiro que não apresentaram o restante do projeto, por isso que o dinheiro não foi mandado para cá. Hospital das Mulheres, 70% do recurso do governo federal. Eu acho que o Recife tem que andar, o governo federal tem que ajudar, o governo estadual tem que ajudar, não só a cidade do Recife,
como os outros municípios que precisam também de cuidar das pessoas. E Vossa Excelência trouxe um assunto importante da mobilidade que o prefeito esqueceu na cidade do Recife. Vereador Jurandir Liberal, a gente andando na cidade, a gente vê os problemas. Se queria um hospital da mulher, Vossa Excelência colocou aí. E as maternidades? Tem mulheres parindo nos corredores, vereador. E não sou eu que estou dizendo, não. Foi a própria empresa que colocou isso há 15 dias atrás, na maternidade de Casa Amarela. Falta de acompanhamento. Os postos de saúde da comunidade de Mostardia, de Santa Amaro, do Alto Pascal, da Bomba do Emetério, do Mogi, está abandonada por esse governo, porque quer fazer fantasia, quer criar os grandes elefantes, que são as UPAs, que só atendem 200 metros da UPA para aquelas casas. O restante não tem direito a se cuidar. É o mesmo estilo Temer. Temer quer reduzir o SUS para que os pobres não tenham direito, tenham que se esforçar mais para pagar um plano particular. Eu acho que ele está ganhando a comissão de 10% dos planos de saúde, como os corretores ganham, ele quer ganhar. Temer deve estar fazendo isso direto com a federação para poder fazer isso. Na verdade, vereador, a gente aqui debate, eu falei aqui já sobre vários temas de habitação, de mobilidade, de manutenção da cidade, dos cemitérios das nossas cidades, um abandono que existe na hora que morre um ente parente nosso. A dificuldade de enterrar, passar um dia, dois, se a pessoa não tiver dinheiro para pagar o formol, para botar lá, o custo é maior para aquelas pessoas. O que é que esse governo fez até hoje? Para resolver esse problema? Nenhum. Mas tenho certeza que o povo vê a TV Câmara, que o povo entra no link da Casa Zé Mariano para ver os debates políticos. O debate que eu apresentei ontem da escola Dr. Antônio Corrêa, no Barros, teve mais de 5 mil acessos no meu celular, vereador. Com a sua parte, com a parte do vereador Jário Brito, a importância que o povo leva esse debate dessa casa, que talvez alguns vereadores não fiquem atentos a isso. Mas ouço o líder do governo, que essa parte é a mais importante, é o debate político desta casa. Eu queria, vereador Osmar Ricardo, primeiro parabenizá-lo pelo esforço que Vossa Excelência faz aí, em defesa do PT, do seu partido, do seu candidato. Um partido que se transformou no partido mais camaleão de todos os partidos do brasileiro. Partido que dissimula e que tenta enganar a população brasileira, o partido que tenta fazer do seu legado passado alguma perspectiva de presente e de futuro, que infelizmente todos nós torcemos para que o PT se reencontre com a sua história e que possa de fato apresentar uma bandeira em favor do povo brasileiro. Eu escutei tanto Vossa Excelência quanto o vereador que o aparteou e a gente fica ouvindo falar de números, falando de obras, que foi feito isso, que foi feito aquilo. E talvez Vossa Excelência não tenha tido o cuidado de estudar direitinho, mas se você for olhar os números, vereador, nós tivemos nesses 3 anos e meio do governo de Geraldo Júlio, por exemplo, só para citar 2 exemplos, na área de educação, foram quase 50% mais de investimentos do que os 12 anos somados do governo do PT. Não é pouca coisa não, vereador. Na área de saúde, e aqui o vereador falou do Hospital da Mulher, o Hospital da Mulher foi o único hospital construído por uma gestão pública do Recife. Nenhum gestor jamais na história do Recife construiu qualquer hospital. E nós pudemos ter a alegria de entregar o Hospital da Mulher, que é um grande, belíssimo equipamento, um dos hospitais mais modernos da capital da nossa cidade. Mas nada de saúde, vereador. Foram mais de 200% de investimentos nesses 3 anos e meio de governo, comparado com os 12 anos do PT. Isso já com atualização monetária. Se a gente for falar em qualquer outra área, nós vamos fazer esse debate com muita tranquilidade, vamos fazer esse debate com altivez, nós não vamos cair na tentação da rinha que muitos nos provocam para isso. Nós temos muita tranquilidade. Essa coisa que o senhor fala aí de pesquisa, a pesquisa foi revelada ontem. A aprovação do governo de Geraldo Júlio dá mais de 70%. Se você juntar
o índice de bom, ótimo e regular, e esse é o índice que a gente regula a aprovação de governo, mas supera os 70% tranquilamente. A gente reconhece o recalque que o ex-prefeito João Paulo tem na cidade, como qualquer outro ex-prefeito tem também. A gente entende que cada um cumpriu no seu tempo um papel pela cidade, mas eu tenho certeza, vereador, que o povo do Recife não quer voltar ao passado. Essa candidatura do PT simboliza o retrocesso, simboliza o atraso. É a volta do passado. A gente está no momento, vereador, em que a gente precisa olhar para o presente e apontando para o futuro. O Recife tem se transformado muito nos últimos anos. O país tem se transformado, inclusive, infelizmente, a gente teve o dissabor do governo do PT roubar o sonho de milhares e milhares de brasileiros com o desastre que foi a gestão do PT nacional e que, inclusive, obrigou os entes federativos, os estados e os municípios a um arroxo jamais visto na história do Brasil. Mas, apesar disso, vereador, a gente conseguiu fazer o bom no ruim. Porque o bom no bom é muito fácil. Mas nós tivemos a capacidade de produzir e mostrar o novo Recife, porque não é só a quantidade de investimento que foi feito, mas a qualidade do que foi colocado na cidade. Vossa Excelência não vai encontrar nenhum equipamento, e aqui eu lanço o desafio, pode buscar os 12 anos do governo do PT, jamais Vossa Excelência encontrará um equipamento com a qualidade, com o padrão dos equipamentos que estão sendo entregues para essa gestão. Seja as UPAs, seja as UPinhas, a UPA especialidade, seja o Compaz, seja o Hospital da Mulher, qualquer outra que seja os CMEs, as escolas de referência. Esse desafio eu lanço aqui à bancada do PT e eu gostaria que vocês pudessem nos apresentar qual foi o equipamento que o PT construiu em 12 anos que possa se comparar à qualidade do nível de excelência que a gente entrega hoje na cidade do Recife. Portanto, vereador, eu não vejo o povo do Recife dando um passo para trás. É inadmissível que vocês ainda tenham a esperança que o povo do Recife tape os olhos para o momento importante que nós estamos vivendo, apesar, repito, da crise que o Brasil está vivenciando, mas nós estamos conseguindo superar, mostrar que somos capazes de fazer, de realizar com muita qualidade, com um atendimento muito mais humanizado e daqui para frente, vereador, pode ficar tranquilo que será daqui para melhor. Nós vamos cada vez mais entregar mais equipamentos com mais qualidades e pode ter certeza, no decorrer da campanha, essas coisas serão ditas, serão discutidas e eu tenho certeza que, infelizmente, como já ocorreu no passado, Vossa Excelência, talvez, eu não queria, não desejo isso a meus colegas amigos do PT, mas a gente vai ver mais uma vez, a história se repete. Começa no teto lá em cima, eu já vi isso numa história com o Humberto Costa, já vi com o Joaquim Francisco. Não se ganha eleição numa pesquisa, vereador. Se ganha eleição com o trabalho na rua, se ganha eleição com prestação civis, se ganha eleição discutindo e debatendo. Vamos fazer esse debate, o povo do Recife aprova a gestão geral de julho e nós vamos ganhar a eleição de forma que a gente possa, de fato, continuar a exercer um trabalho tão bom e tão importante para o futuro da cidade do Recife. Muito obrigado. Vereador Osmar Ricardo. Meu presidente e vereador Henrique Leite, eu quero dizer a Vossa Excelência que o termo regimental de uma parte é de 3 minutos e eu lhe comuniquei várias vezes, ele falou certo, eu acho que ele tem que se inscrever para falar também, ou no tempo de liderança ou em outro momento. Mas eu quero solicitar, saber quem é o próximo inscrito. O vereador Jurandir Liberal. Cede o tempo, vereador. Obrigado, vereador. Pronto, vereador. Eu queria que o vereador Jurandir Liberal ficasse atento ao que eu vou dizer. Veja a contradição política do líder do governo. Há 5 anos atrás, 4 anos atrás, elogiava o governo Lula e o governo Dilma. Era isso que o PSB fazia. Era isso que o grande líder, Eduardo Campos, falava de Lula. Chamava Lula até de herói, de grande militante. E depois cresceu os olhos, se aliou à direita e foi ser candidato, como é direito de qualquer um. É o direito de qualquer um ser candidato ao que queira ser. Mas o povo de Pernambuco sabe o investimento que o governo federal, o governo do PT, fez nesse estado. Que não fez antes, que teve antes Marco Maciel como vice-presidente da República por 8 anos no PSDB. Qual foi o investimento que trouxe para Pernambuco? Eu quero dizer que o Hospital da Mulher tem 70% de recurso federal. Parece que foi feito tudo com dinheiro municipal. Pessoal, vocês estão falando em pesquisa? A pesquisa que saiu anterior, que não era do Ibope, que era da Vox Populi,
da Maurício de Nassau, botou vocês na frente, com 25-23. Alguém lembra disso aqui? Acho que lembra, né? Então, o último será o primeiro. Isso está na Bíblia, exaltado para o povo, para si próprio, para aquele que crê no Senhor. Mas para a política não vale não, amigo. Para a política é quem tem trabalho, quem tem respeito na rua, quem fez política. Vim falar, você só fala do Hospital da Mulher. A Via Mangue, foi o Geraldo Júlio que fez? Não foi. Foi iniciada no governo. Eles quiseram até criar que Roberto Magalhães criou. O projeto de Roberto Magalhães para a Via Mangue era totalmente diferente. Era um pedágio que ele queria cobrar naquela região. Não cabe a isso. Eu estou muito tranquilo aqui para debater a política com os companheiros. Muito, sabe por quê? Porque eu tenho conhecimento. Eu vivo do lado do povo, eu estou nas comunidades. Eu não vivo hoje por causa da eleição, não. Não sou nem candidato a vereador, à eleição. Eu apoio um companheiro que eu acho que merece meu apoio. E vou continuar fazendo campanha para ele como se fosse para mim. E aí a gente anda nas comunidades e vê os problemas da comunidade. Não adianta fazer o Hospital da Mulher e esquecer as maternidades. Não adianta fazer uma alpinha e esquecer os postos de saúde. Que é o posto de saúde que atende o mais carente da comunidade, na Ilha Santa Terezinha. É o posto de saúde lá. Mas vai lá procurar um AS, que é o comprimido mais barato que vende em qualquer farmácia. E vê se tem. O mais ridículo disso tudinho é que a mesma empresa que fornece remédio, e que eu denunciei aqui nesta casa, ganhou a licitação de novo. Por isso que está faltando remédio ainda. Vocês parecem que não atentam a isso. Ou o prefeito não está atento. Eu acho que é um governo de muita luz, que tenta encandear a cabeça dos outros, os olhos dos outros, a visão do povo. Achando que fez pelo povo. João Paulo é a volta do povo no poder. Não tenha dúvida não, vocês estavam na frente das pesquisas. A pesquisa diz que Geraldo Júlio está bom. Sabe quantos por cento, companheiros? 5. 46% diz que essa pesquisa, Geraldo Júlio, a gestão, é regular. O que é regular? Regular para mim é ruim, não é bom. 16% diz que era péssimo. Está lá, veja lá. Agora, regular para mim não é bom. É bom, Fernando? Regular para mim é que não está funcionando o serviço. Como é que tem 75% de aprovação? Vamos parar com isso aqui, que a gente está fazendo política com seriedade, e o povo que está assistindo a gente e ouvindo a gente, sabe o que eu estou dizendo aqui, e sabe o que vocês estão dizendo. Mas ouço o vereador Marco Aurélio, espero que cumpra o tempo regimental, e que o companheiro presidente seja fiel nesse negócio, porque esse debate é importante, eu quero que ele, inclusive, se inscreva no tempo, se tiver escrito, no tempo de liderança, mas debater aqui. Eu quero ir sair daqui da tribuna para ir para aí, fazer uma parte e debater essa política. Aí seria mais fácil para a gente debater, de fato, o que a gente quer desta casa e que quer para o povo do Recife. Mas o vereador Marco Aurélio. Agradeço a parte. PT é danado. Quer mandar no presidente, quer mandar no meu tempo, quer mandar na casa. Não tem jeito. Amigo. Tem jeito. Tem regimento aqui na casa, tem que ser cumprido o regimento. Fala toda hora. Mas, tá vendo? Interrompendo minha palavra. É o jeito petista, é o jeito petista. Não, é o regimento. Está me interrompendo de novo. A palavra está comigo. O regimento diz que a palavra está comigo. É a parte, não é bate-boca. Eu quero que o senhor só cumpra o regimento, que ele está falando aí que não sabe. Talvez porque o Vossa Excelência está querendo se despedir, eu vou deixar, não tem problema não. Não tem problema não. Meu amigo vereador Osmar Ricardo, o maior desespero de vocês agora é querer explorar o resultado dessa pesquisa. Quem entende de pesquisa, as pessoas que olham, mas olham com olhar, sem querer ter bandeira no olhar, sabe que as pessoas que estão na rua, e Vossa Excelência está na rua como eu, a campanha está muito fria. As pessoas ainda não entraram no clima de campanha. Então a pesquisa está refletindo o momento e tem um recall muito forte do prefeito João Paulo. O grande problema, certo? Talvez se João Paulo estivesse em outro lugar, em outro partido, até eu acho que ele teria mais vitória. Mas você imagine quando as pessoas começarem a associar João Paulo ao PT de Dilma. João Paulo ao PT, que eu não vou nem querer falar, não quero nem entrar nesse mérito. Você sabe o que eu estou dizendo, as pessoas sabem o que eu estou falando.
Quando as pessoas começarem a associar João Paulo, que nos deu de presente João da Costa, veja a diferença. O ex-governador Eduardo Campos pegou um secretário desconhecido e, evidentemente, usou e transformou ele em prefeito do Recife. A gente ganhou um presente, está aí o Recife. Vossa Excelência falava ainda há pouco da Via Mangue. Via Mangue que vocês, incompetentemente, só conseguiram fazer 35% dela em 2 anos. Aí Geraldo Filho, durante 15 anos, vocês fizeram 35%. Aí vem Geraldo Júnior em 4 anos e faz. E conseguiu ajeitar o projeto mal feito que o PT fez. Porque se fosse padejado do jeito que vocês fizeram, a gente estava com trânsito até agora, o cara que saiu em piedade, saiu de bobear, ainda não tinha conseguido chegar aqui. Porque vocês não fazem bem feito, vocês não conseguem. As escolas estão aí. Porque a herança que as escolas que nós recebemos, que esse governo recebeu, era aquela escolazinha que a gente está cheia por aí ainda, que a gente não conseguiu acabar tudo não. Está aí o vereador André Regis, que tem um estudo competente feito. Mas veja quantas escolas foram feitas nessa gestão. Uma escola de padrão, de qualidade. Mas vocês não sabem o que é isso. Não se desespere com pesquisa, vereador. Não se desespere. Vão ter novas pesquisas. E essa vontade, essa alegria que Vossa Excelência está querendo que dure tanto, não vai resistir à próxima pesquisa. Porque as pessoas vão lembrar do presente que João Paulo, que é o melhor presente que João da Costa, que vocês não votaram nele. Vocês não votaram. Você votou em Geraldo Júlio, irmão, está esquecido? Vocês, o PT, não votou em porque João Paulo, a herança que João Paulo deu para a gente, foi João da Costa. Então não dá para vocês quererem ficar fazendo com que essa pesquisa é a salvação de vocês não, porque vai se resolver nas urnas. O povo está começando a entrar em eleição agora. As próximas pesquisas, eu tenho certeza que Vossa Excelência não vai estar com essa alegria aí. Obrigado pela parte, irmão Osmar. Vereador Marco Aurélio, não adianta apelação. Vossa Excelência está querendo partir para apelação. E eu quero dizer a Vossa Excelência só 2 coisas. Esse prefeito conseguiu ser pior do que João da Costa, que vocês falavam tanto aqui. A realidade é essa. Vossa Excelência está aqui querendo abrilhantar um candidato que Eduardo colocou, que fazia tudo que agora não fez nada. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu tenho um lado político. Não sou homem de me vender. Não sou homem de me trocar por favor. Eu tenho posição. Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência sabe que eu apoiei João da Costa nas prévias do PP. Sabe disso? O governador Eduardo Campos me chamou várias vezes lá. E se eu for citar nome aqui, aonde eu fui e deixei de ir, eu não vou citar para não comprometer ninguém, vereador Gilberto. Tá certo? Para tentar forçar a barra para apoiar Maurício Randes. E o vereador Luiz Eustáquio sabe disso também. Naquela época ele era do PT. E nós tínhamos lado. A mesma situação que o PSB vive hoje, é a situação que Geraldo vive hoje. Que não consegue passar dos 25%. E alguns lá dentro do PSB tem uma briga interna aí que não sai para fora da população. E eu quero deixar aqui claro, amigo, que eu não estou desesperado, nem quero fazer aqui da pesquisa um palanque, não. Eu estou aqui denunciando todo o tempo o que é que esse governo ditador, autoritário, que eu escuto aqui dos meus pares, pode estar até na aliança lá, porque seu partido está na aliança, mas não está satisfeito com esse governo. E que alguns falam até dos vereadores assim, sabe como? São insaciáveis. Eles são insaciáveis. O povo não pode morar no Pilar ali, porque ali é área nobre. Eu escutei o secretário do Geraldo Júlio dizer isso, vereador. E que o Ministério Público Federal mandou ele entregar 108 unidades. Esse é o seu governo. Vem dizer que entregou habitação. Me diga um terreno que ele desapropriou e foi licitação de alguma construtora. Me diga. Onde ele construiu as 40 escolas e creches, foi desapropriado pelo governo do PT na época de João da Costa. O de Santa Amaro, da escola de Santa Amaro, inclusive, é uma delas. Ali era uma casa de ar-condicionado de veículos. O vereador Luiz Eustáquio sabe disso. Ele tem militante ali, inclusive, que vota com ele próximo daquele lugar. Foi desapropriado da época do PT. Vocês estão desesperados que a gente vai mostrar isso. O que é que vocês fizeram? Nada. A não ser o Hospital da Mulher, que tem dinheiro federal. Vocês não tiveram competência de fazer o terminal Geraldão. A Via Mangue é uma obra grande, vereador. Grandíssima. Nós fizemos quase 70%. Para com isso. E o dinheiro também, com recurso federal também.
Você diz o que quiser, isso vai ser apresentado. E sabe o que eu estou achando bom nessa casa? Que pelo menos agora eu tenho com quem debater. Porque o silêncio é muito ruim, viu? Eu vim para aqui falar mal da gestão e os líderes do governo, a bancada de governo ficar calada, omissa. O que está me deixando muito animado. Não estou desesperado, viu? João Paulo, eu quero dizer a vocês, se vocês acham que João Paulo é a mesma coisa de Humberto, ou de João da Costa, ou de Geraldo. Geraldo é um robozinho, um bonequinho. Fez tudo e agora não conseguiu fazer nada. Essa é a lógica, vereador. Aqui todo mundo tem amigos nos bairros, anda para colher o seu voto, buscar o seu voto, mas sabem da dificuldade para esse prefeito. Na área carente não existe. Aquela academia, que era a academia da saúde, que era para cuidar das pessoas mais idosas, das pessoas que queriam cuidar da saúde, da hipertensão, da diabetes, acabou. Cadê aqueles professores? Botaram musculação, inclusive com máquinas, vereador, alugadas. Aquela máquina, aquele parque que tem ali em Santa Amaro, na Ilha Santa Terezinha, para pegar peso de musculação, é alugado. Alugado, por que não compra logo e bota lá como a gente fazia? A gente não comprava máquina não, a gente botava professores para dar uma qualidade de vida às pessoas. A academia da saúde acabou. Agora tem a academia da musculação e da propina das empresas que se pagam aluguel. Eu falei aqui ontem e desafio aqui a liderança. Vamos olhar a casa que está a escola Doutor Antônio Correia, no Barro, que está sendo paga R$6.000 por ela, para ver se ela vale R$6.000, e que se a gente juntar por ano dá R$72.000, durante 4 anos dá 200 e poucos mil, quase 290 mil, se não dava para construir uma escola de qualidade. Alguém vê isso, né? Você acha que o povo do Barro não viu isso? Vereador André Regis. Sabe que está vendo isso. A falta, por exemplo, de material escolar, do fardamento, que vocês entregaram em muitas escolas. A bolsinha que coloca o material, vocês deram em sacola plástica. Vamos parar com isso. Eu acho que quem está no desespero são vocês. Viu? Eu vejo que vocês têm um tempo, quase 2 minutos a mais, para debater no guia eleitoral. Quase 2 minutos. Vereador, eu estou com a palavra. O senhor Vossa Excelência já deu o tempo suficiente para Vossa Excelência debater. É isso que eu estou dizendo. Tem um tempo de liderança. Espero que Vossa Excelência venha para cá para a gente refazer esse debate. Que é um debate importante. É um debate importante. Eu quero aqui dizer que eu estou muito satisfeito. Vou sair daqui hoje muito mais leve do que entrei aqui. Por poder ter debatido com Vossas Excelências. Claro, vocês acreditam na mentira que fizeram durante os 3 anos, 4 anos, e a gente, na verdade, né, e com a volta de João Paulo, que é a volta do povo no poder, que diferença é essa? A arrogância de alguns secretários, eu não vou dizer que o Geraldo é tão ruim não, viu, vereador? Ele é uma pessoa até boa, mas ali tem um bocado de secretário arrogante, que acha que já ganhou a eleição. Tem gente dizendo que Geraldo vai ganhar no primeiro turno. Eu quero dizer aqui a vocês que talvez Geraldo não vá nem para o segundo turno. Geraldo talvez não vá nem para o segundo turno. Porque vem um crescimento dos companheiros aí que mais a gente tem divergência política, mas é a realidade. Se olhar a pesquisa, viu que Daniel cresceu, viu que Priscila cresceu. Tem divergência política, ideológica, mas vem crescendo. Olha, quando isso pegar na rua, vai ver que vocês não vão para o segundo turno. Eu estou cada dia mais confiante nisso. Pode ter 500 candidatos a vereador. Eu escuto por aí, ó, um monte de candidato a vereador de partido pequeno, já saindo, deixando de ser candidato. Sabe por quê? Porque Eduardo acostumou mal. Entendeu? Na época tinha show de Silvio Santos. Tem aquele programa e aquela parte do programa de Silvio Santos. Quem quer dinheiro, tinha nas eleições anteriores. Nessa não vai ter, não. Nessa está todo mundo fiscalizando. E a gente vai fiscalizar, viu? Vamos fiscalizar porque a gente é o papel do cidadão. Eu quero dizer que a situação do PSB é muito difícil. Muito. Muito mesmo. E de vocês aliados do partido dele. Né? Primeiro porque o prefeito é investigado na Lava Jato, é investigado na Vplay, é investigado na Arena. Só que estou dizendo não, rapaz. Os jornais estão dizendo. A Polícia Federal e o Ministério Público. O senador
Fernando Bezerra é indiciado também. Foi indiciado, já é réu. Então vamos fazer esse debate político? Estou preocupado com o tempo, você falou mais do que o tempo, várias vezes eu não questionei. Veja como é a contradição política. É bom que o povo está assistindo e vê isso. Obrigado a vocês, vereadores, obrigado, senhor presidente. Seja imparcial, tá certo? Obrigado. Vereador, o tempo que eu dei para ele, dei para Vossa Excelência do mesmo jeito. Eu só vim tocar quando eles cobraram. Então, o próximo vereador inscrito, vereador Edmar Oliveira. Eu cobrei e o senhor não apertou. Bom dia, companheiros, companheiras, todos presentes. Eu vou falar pouca coisa, presidente, porque não vou tomar muito tempo das pessoas que... Não vou passar do meu tempo não, lhe garanto. É o tempo regimental. Eu queria falar aqui hoje sobre uma situação que eu tenho visto ultimamente, aqui no Recife, na área metropolitana, é sobre o consórcio Grande Recife, presidente. Presidente, nós aqui não sabemos o que o povo está sofrendo com o transporte público de Pernambuco, da área metropolitana. É uma tristeza, eu tenho visto que eu estou fazendo um trabalho, como vocês sabem, sou candidato a prefeito de Jaboatão, eu tenho andado nos ônibus das linhas que vêm de Jaboatão para Recife, para o metrô, e eu estou vendo a tristeza, o terror, a humilhação que o cidadão da área metropolitana, não só do Recife, está passando com essa famigerada, esse consórcio famigerado. Não temos nada de conforto para a população que precisa de pegar o ônibus, que vai até o metrô. Quando chega no metrô parece uma sardinha que eu fui, quase que eu não aguentava, quase que eu morria de acocho. Eu não sabia, vou ser só sincero, eu tinha conhecimento, mas eu não tinha passado por aquilo. Então eu queria aconselhar os meus companheiros desta casa e minhas companheiras, quando tiver um tempinho, pega um ônibus, vá até Jaboatão e volte, vá até Olinda e volte, para você ver o que os nossos eleitores, que a população está passando. Uma vergonha, grande vergonha de Pernambuco hoje. É esse consórcio Grande Recife, que só está sendo administrado para beneficiar as empresas, as grandes empresas de ônibus. Fiquei horrorizado essa semana quando eu vi um cadeirante, uma pessoa com deficiência física que tem que andar de cadeira de roda, esperando para mais de 2 horas para vir um ônibus no elevador, e o que chegou, o elevador estava quebrado, Osmar. E cadê esses milhões que esse consórcio famigerado apura mensalmente? Cadê esses milhões que eles dizem que são repassados para esse consórcio? E a tristeza é grande, meu irmão. Você precisa pegar um ônibus, vereador, para você ver o que é que a população da gente está passando. Sem ar-condicionado, amassado, feito uma sardinha em lata. E quando chega no metrô é pior ainda. Nós temos como representante do povo, são milhares de pessoas do Recife, de Jaboatão. Vocês sabem, eu sou candidato a prefeito de Jaboatão, tenho andado no metrô, tenho andado nos ônibus, e eu estou vendo que a pessoa que é portador de necessidades especiais, como os cadeirantes, por exemplo, tem passado verdadeiro terror. Está pagando o preço 2 vezes, está pagando o preço porque é deficiente, e está pagando o preço porque é desrespeitado, humilhado por esse consórcio Grande Recife, que não tem consideração. Os carros que tem elevador, 99% está quebrado o elevador. Cadê a fiscalização? Cadê o ar-condicionado no ônibus? Nós, tudo bem, quem está administrando o consórcio Grande Recife é o Estado. Mas, minha gente, foi nós que aprovamos. E quero dizer, irmão, quero dizer a você, se Deus quiser eu for eleito prefeito de Jaboatão, eu vou pegar meu departamento jurídico e vou arrumar uma fórmula de sair desse famigerado consórcio que vem humilhando e massacrando os nossos trabalhadores, as senhoras,
as mocinhas estudantes, que vai ali imprensado, sem ter opção nenhuma de transporte. Olha, para mim, do meu ponto de vista, é o pior transporte, é o pior estado do Brasil em relação ao transporte público. É o pior. É uma tristeza o que eu venho passando ultimamente. E eu fico por gosto para saber o que é que o meu povo Jaboatão de Recife sente quando vai querer chegar até o seu trabalho. A humilhação que eles passam, irmão. Irmã, vocês, nós como vereador do Recife, que eu sou nosso mandato até o dia 31 de dezembro, nós temos a obrigação de fiscalizar, de fazer uma reunião, de convocar, de criticar, porque, pelo que eu estou vendo, só quem é beneficiado aí são os donos das empresas, das grandes empresas. Eu não sei porquê o consórcio só faz tudo que as empresas querem. Eles fazem vista grossa, tem alguma coisa por trás. Nós temos que investigar isso, porque a miséria é grande no transporte público. Dou a parte a Vossa Excelência, vereador. Vereador Edmar, Vossa Excelência trouxe um assunto de grande relevância nesse dia de hoje, nessa manhã de hoje. Primeiro, porque as paradas de ônibus, né? A mobilidade, esse prefeito não entregou. Como esse governo do estado também não tem feito nada. E o que a gente vê foi dinheiro federal jogado fora, que era para ser investido nos ônibus, com ar-condicionado, com elevador para deficiente, e as paradas de ônibus nas avenidas para facilitar qual o lado da parada do ônibus, para abrir as portas dos ônibus, para facilitar o acesso àqueles que precisam do transporte. Se Vossa Excelência, eu já fui, viu, vereador? Eu já fui no terminal da Macaxeira, do Barro, que são terminais de integração de ônibus. É uma verdadeira vergonha o nosso estado, e que eu fico horrorizado, sabe o que é? É que a imprensa divulga isso e o governo do estado nada faz. Nada faz. Onde foi gasto esse dinheiro? Porque o dinheiro veio. O dinheiro veio para o transporte, veio para a Arena Pernambuco, veio para melhorar o estado, para a gente sediar, o Brasil sediar aquela Copa de 2014. Tem obras que nem terminaram até hoje. Vou dar um exemplo, terminal da Caxangá. Recurso federal. Está onde esse recurso? Está do mesmo jeito, vereador. O jornal, se não me engano, o Jornal do Comércio, há 1 mês, 2 meses atrás, noticiou a questão das paradas dos ônibus, dos terminais de ônibus de nossa cidade. Abreu Lima, por exemplo, ali no terminal, depois do Hospital da Mulher, falido. Aonde foi esse dinheiro que veio do governo federal para cuidar do nosso transporte público, que era para a Copa? Já passou 2 anos, vereador. Aí se a gente falar da sublotação, da qualidade dos transportes, velho, caindo, quebrado. Eu denunciei aqui nesta casa, no início de abril, daquelas vans que pegam o pessoal dos altos, no Alto Doutor Caetés, lá em Cavaleiro, lá em Coqueiral. Teve um acidente, porque a gente denunciou aqui, com 1 semana depois, a roda saiu do carro, o povo foi acidentado lá no Coqueiral. Depois disso, colocaram as vans novas, micro-ônibus novo, mas parece que só faz alguma coisa quando acontece um acidente. A gente está aqui nesta casa fazendo o que o senhor deve fazer aí, denunciando o poder público, que nós somos um papel fiscalizador. Mas tenha certeza, dia 1º de janeiro eu vou estar na Assembleia Legislativa e eu vou estar cuidando desse tema como deputado estadual sobre a questão do transporte da cidade de Pernambuco. Vossa Excelência está de parabéns e obrigado pela parte. Obrigado pela sua parte, incorporo no meu pronunciamento e digo, presidente, infelizmente o vereador Jair Mais Fora saiu agora, que é um homem da OAB, né, que eu ia até pedir a ele aqui para falar sobre esse assunto, que ele é uma pessoa muito intelectual, uma pessoa por dentro, uma pessoa experiente, foi presidente da OAB, né? Eu queria que ver a opinião dele, mas infelizmente ele deu uma saidinha, não pude interromper Vossa Excelência. Era uma boa oportunidade para ele falar sobre esse assunto, esse massacre que o povo recifense, jabotonense e da área metropolitana vem passando. Entendeu? Eu acredito, viu, vereador Jair Mais Fora, falei no seu nome, que Vossa Excelência é uma pessoa com uma capacidade intelectual muito boa, conhece o Recife, é vereador do Recife, né, foi presidente da OAB e nós estamos passando uma situação, o nosso povo
como eu falei aqui antes, de humilhação. Porque eu não considero esse transporte público uma coisa decente. É uma coisa indecente, certo? Um desrespeito à população. Esse consórcio famigerado, que só tem preguismo, e Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência sabe, quando quebra um ônibus, quem paga não é a empresa não, quem paga é o povo. Quando tem jogo que quebra 2, 3 ônibus, no carnaval, tudo que tiver, ali a empresa não gasta nada. Quem gasta é o dinheiro dos nossos impostos. Para quê? Para termos um transporte de péssima qualidade. Vereador Jair, mas eu quero que Vossa Excelência andasse de ônibus um dia. Eu convido Vossa Excelência a andar amanhã comigo, se Vossa Excelência puder. Vamos sair daqui para Jaboatão, para Olinda, para Solano, para Camaragibe na hora de pique. Para você ver a grande humilhação que o nosso povo está passando. Essas coisas que a gente não pode ficar calado. Essas coisas que a gente tem que se pronunciar, se reunir, convocar. Eu sei que quem administra o consórcio é o Estado, eu sei. Mas nós temos responsabilidade pelo nosso povo de Recife. Eu, quando for prefeito de Jaboatão, vou ter responsabilidade sobre o meu povo e eu vou desligar Jaboatão desse famigerado consórcio. Que antes, quem administrava era a prefeitura. Eu entrei com um projeto aqui de lei e o meu projeto não andou, não foi para frente. Por quê? Porque disse que não era de competência. Como é que eu sou vereador do Recife e não tenho competência para falar sobre o transporte do Recife? Está errado, vereador. Está errado. Nós temos que reverter esse quadro. Nós temos que fazer uma lei modificando essa situação. Voltando para administrar, porque não deu certo. O consórcio Grande Recife já está aprovado, não deu certo. São pessoas morrendo, penduradas no ônibus, caindo e morrendo, famílias ficando sem seus filhos, como aconteceu agora há pouco. 2 pessoas morreram que caíram do ônibus, uma menina estudante e um rapazinho, porque é uma coisa que parece que não é país de terceiro mundo, não. É país de quinto mundo, se existir. Se existir país de quinto mundo. É o transporte coletivo nosso aqui. Como é que o ônibus sai de uma parada lotado e as pessoas agarradas lá de fora? Como é que o governo permite um negócio desse? E Vossa Excelência, que é um grande jurista, eu quero que vocês me ajudassem o povo de Recife e tomasse uma posição em relação a isso, vereador. Eu queria, porque eu sou um seu admirador. Vossa Excelência é uma pessoa experiente, como eu já disse aqui, conhece bem o presidente da OAB, e nós não podemos mais nos calar em relação a esse massacre que o nosso povo vem passando, porque eu tinha ideia que era ruim, mas agora eu sei que é péssimo. Vossa Excelência tem uma parte. Vereador Edmar Oliveira, senhor presidente, senhores vereadores, eu me congratulo com Vossa Excelência pela escolha do tema. Vossa Excelência, como candidato a prefeito, elege um tema que, se não é o mais importante, se não é o mais importante, um dos mais importantes, que é o tema do transporte público coletivo de passageiros, que está inserido dentro do macro tema e macro preocupação, que é a da mobilidade, né? Hoje mesmo eu estava vindo para cá e ouvindo no rádio, na CBN, o consultor Francisco Cunha, mais uma vez falando que a solução para o transporte público é investir nos vários modais de transporte público, né? No transporte multimodal. A gente não vai resolver se investir só no ônibus, muito menos no carro, ou se relegar a bicicleta ou os ciclistas a segundo plano, e se esquecer a mobilidade a pé, que é fundamental. 1/4 dos recifenses vão trabalhar a pé. E Chico Cunha estava me dizendo hoje na CBN que no Brasil há cerca de 80 milhões de bicicletas em uso. 40 milhões, 35 milhões são usadas para o pessoal ir trabalhar, a outra metade para lazer. Isso ele elogiava a iniciativa de uma linha de ônibus que, ineditamente e positivamente, colocou espaço para a bicicleta nos ônibus, o que já tem no metrô. Mas ele dizia que isso estava sendo feito só por lazer, para facilitar que naquela linha o pessoal fosse para o projeto Arena aos Domingos, uma coisa assim, lazer na Arena aos Domingos, de bicicleta dentro do ônibus, para poder andar de bicicleta lá. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que eu estou à disposição
eu quero agradecer os elogios generosos e excessivos de Vossa Excelência. Eu não sou especialista em nada, mas estou à disposição. Esse tema me interessa, o tema da mobilidade. Eu, no começo da legislatura, fiz parte da comissão do Passe Livre. Agora, já junto com o vereador Henrique Leite, me propus a fazer parte da comissão que discute o Uber, porque acho que o Uber é um meio de transporte, ou melhor, é uma maneira de transportar as pessoas nova, moderna, que não é ilegal, que precisa apenas ser regulamentada e cujos motoristas, que já são milhares hoje, não podem ficar relegados ao segundo plano ou tratados como criminosos, né? O Uber tira carro das ruas e não há saída para o transporte público sem você priorizar o transporte coletivo, o transporte público de modo geral, e se não tirar carro das ruas, porque com essa quantidade de carros você nunca vai ter uma solução satisfatória. Então, portanto, eu parabenizo Vossa Excelência e sugiro, por último, que Vossa Excelência possa, caso eleito prefeito, implantar uma coisa que a gestão geral do Júlio implantou, que é muito boa, que não é invenção da gente, mas a invenção, a inovação é trazer isso para cá. Mas já foi usado em São Paulo, por Haddad, que são as faixas exclusivas de ônibus, né? Ou os corredores exclusivos de ônibus, aqui chamado de faixas azuis. Parabéns, Vossa Excelência. Incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência. E Vossa Excelência é muito modesto, o que eu falei aqui é a pura verdade, eu conheço a competência de Vossa Excelência. Eu só estou querendo pedir apoio aos companheiros desta casa, vereador presidente Henrique Leite, porque está insustentável a situação hoje da nossa população. Eu, sinceramente, gostaria de convidar aqui os companheiros vereadores para a gente fazer uma viagem de ônibus na área metropolitana, para ver o que o nosso povo está passando. Graças a Deus nós temos carro, né? Pois não. É muito de ônibus, viu? Vossa Excelência disse, queria convidar para andar de ônibus. Eu andei muito de ônibus. Quando eu estava aqui na Faculdade de Direito do Recife, eu ia de ônibus todo dia e voltava durante os 5 anos do curso. Não, eu também andei. Eu estou falando nos dias atuais, depois da formação desse consórcio. E eu queria até, presidente, dizer, vou consultar o departamento jurídico do meu gabinete para ver se temos condições de entrar com um projeto de lei para a gente para o Recife se desligar e começar a administrar o seu transporte público, porque a tentativa que fizemos de criar um consórcio está aprovado por A mais B, que não deu certo, porque esse sofrimento não é de agora não. Antigamente, quando eu andava de ônibus, não era desse jeito não tinha ar-condicionado naquela época, mas não era feito hoje um massacre para a população. Eu também andei muito de ônibus como estudante, né? Mas naquela época, 40 anos atrás, não era feito hoje. Até o clima também era mais ameno. Hoje, todo mundo, muito calor, né? E se o meu projeto de lei tivesse passado aqui há 4 anos atrás, hoje nós estaríamos numa situação melhorada, porque ia obrigar em 1 ano a todos os ônibus colocar ar-condicionado, porque a passagem é cara. E não era nada demais os ônibus botar ar-condicionado. Mas vou insistir nesse caso. Vereador, vou entrar com o projeto de lei. Para lhe ajudar, Vossa Excelência poder dar continuidade. O próximo inscrito aqui sou eu. Se Vossa Excelência quiser mais um tempinho para utilizar, fica melhor. Muito obrigado, presidente. Mas eu já dei um recado, já falei da minha indignação com esse consórcio famigerado. Eu acho que o governo do Estado deveria acabar com esse consórcio imediatamente, porque só vai consumir dinheiro público e satisfazer o dono das grandes empresas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. E só complementando, eu acho que era interessante até o passeio de ônibus, mas eu sugeriria que após a eleição, porque nesse período de 1 mês da eleição, fosse passear de ônibus, o vereador ficaria no descrédito como se estivesse fazendo justamente por questão de cunho eleitoral. Então, é minha sugestão para que a gente não entre no descrédito por conta desse período, e a gente sabe que a classe política está com um descrédito grande e, logicamente, uma ação como essa, talvez a casa entrasse mais ainda nesse descrédito. É só essa minha sugestão. Próximo vereador inscrito sou eu, mas eu não vou abordar nenhum tema. Encerrado. Não, senhor presidente, eu vou querer usar o tempo de liderança. O tempo de liderança.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, bem, eu venho tratar aqui do veto total do PL 204/2013, de minha autoria, que foi vetado pelo prefeito Geraldo Júlio no dia 10 de dezembro de 2014, e hoje seria objeto de deliberação a derrubada do veto. Como foi retirado de pauta, eu aproveito o tempo para sensibilizar os colegas para que a gente possa derrubar o veto total aplicado pelo prefeito Geraldo Júlio. Do que trata a lei aprovada nesta casa? Trata-se do projeto de lei 204/2013, que obriga a instalação de recipientes com álcool gel antisséptico nos estabelecimentos privados que trabalham com o público. Nós sabemos que a prevenção é a melhor forma, inclusive, de nós economizarmos recursos com a saúde. E nós sabemos que os estabelecimentos que trabalham com o público, tanto os clientes quanto os próprios funcionários ficam mais vulneráveis a doenças provocadas tanto por bactérias quanto por vírus. Lavar as mãos é sempre a melhor medida preventiva. No entanto, nem sempre é possível a pessoa lavar as mãos. De acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o álcool em gel a 70%, ele é capaz de produzir os mesmos efeitos de uma boa lavagem com água e sabão, se for utilizado corretamente o álcool em gel a 70% por um período de 30 segundos, pelo menos. O fato é que esta lei, ela tinha por objetivo, inclusive, vereador Eurico Freire, mais um caráter pedagógico do que punitivo propriamente dito. Porque o estabelecimento que não colocasse à disposição do público e dos seus funcionários o álcool em gel, ele seria advertido. E se da advertência não houvesse a ação, passaria para uma multa no valor de R$400. Da multa de 400, em havendo a reincidência, dobraria-se o valor para 800, até que houvesse a suspensão temporária do alvará de funcionamento. Mas, portanto, não era nada que pudesse causar algum tipo de impacto a qualquer tipo de atividade na cidade do Recife que tem atendimento ao público. Esta lei, inclusive, ela foi elaborada no período em que havia o surto muito forte de HN1, a gripe HN1, e, portanto, ela foi ao encontro do que era estabelecido pelos órgãos de proteção à saúde. Esta lei, portanto, ela, inclusive, estabelecendo esta multa, caso houvesse a multa seria revertida para o Fundo de Saúde Municipal. Então, o Fundo Municipal de Saúde receberia os recursos provenientes da multa, que seria de pouca monta. O fato é que o projeto foi aprovado nesta casa, comemoramos, porque trata-se de uma medida de saúde pública preventiva, sem grande impacto para ninguém, mas com um alto poder de eficácia, na medida em que nós teríamos milhares de estabelecimentos produzindo a proteção preventiva. No entanto, para nossa surpresa, o prefeito veta o projeto. Veta sobre que argumento? De que ele, apesar de não ser formalmente inconstitucional, não vislumbrou vício de iniciativa, entendeu o prefeito que era da competência própria da Câmara Municipal legislar sobre o assunto. O prefeito vetou
pelo aspecto material, considerando que havia violação frontal ao princípio da igualdade previsto no artigo 5º e também ao princípio da razoabilidade. Eu simplesmente não entendi. Eu sou professor de Direito Constitucional há 2 décadas e, sinceramente, se alguém me dissesse que esta lei aprovada por este poder, ela incorre de vício reflexo, inclusive, porque não houve nenhum dispositivo, o que foi colocado é que há um vício ao princípio da igualdade. Em que sentido? Onde foi que a igualdade foi maculada? E o mais grave, a razoabilidade. Pelo contrário, razoável é que o esforço de proteção à coletividade seja de todos, e não apenas do poder público. É razoável. É razoável que os estabelecimentos que tratam com a população, que atendam o público, ele coloque disponível à população o instrumento necessário para que ela possa se proteger. E protegendo a si próprio, o cidadão protege o próximo, na medida em que, inclusive, nós temos um hábito social muito forte, que todos aqui praticam todos os dias, que é o aperto de mão. O gel a 70%, ele pode matar vírus e bactérias, evitando, portanto, o contágio de doenças infecciosas, como, por exemplo, gripe e outras. Não bastasse isso, o veto, vereador Jaime Asfora, ele justifica-se, de acordo com o prefeito Geraldo Júlio, porque acrescenta-se ainda, o texto do prefeito, que o artigo 6º do projeto em lei, em análise, é inteiramente inconstitucional, por ofender o artigo 167, inciso 2º da Constituição Federal, criando despesa para o Poder Executivo, Fundo Municipal de Saúde. A pessoa não leu a lei. Não leu, porque está dizendo que vai criar despesa. Muito pelo contrário. O que está acontecendo é o fato de que a lei, ela cria receita. Não é uma receita desejável que nós queremos. É simplesmente a receita da multa, que vai ser imposta àquele que descumprir, se for advertido e não colocar à disposição o álcool em gel. Então, como é que é possível que o prefeito da cidade do Recife, ele seja tão mal assessorado a ponto de ter que assinar um veto total a uma lei aprovada por este poder, completamente sem justificativa, colocando como veto por vício material? Eu nunca vi isso. Uma ofensa reflexa a um princípio da Constituição da igualdade. Em que termos? Da razoabilidade? Em que termos? E sequer leu adequadamente a lei. Isto aqui trata-se de um grande absurdo. Este é o padrão de muitos vetos que são feitos pelo prefeito da cidade do Recife e posteriormente submetidos a este poder e mantido por esse poder. O fato é que de 2014, de 10 de dezembro de 2014 até a presente data, nós já temos 15, 16, nós já temos aí praticamente um ano, quase 2 anos. Em quase 2 anos, quantas pessoas poderiam ter evitado uma doença simples como a gripe? Mas é importante que a gente saiba, que a gente coloque que gripe mata, principalmente a população mais idosa. Então, se gripe mata, se nós poderíamos ter, neste período, já preservado a integridade, a saúde do recifense, que tem contato com empresas, com estabelecimentos privados que servem diretamente ao público, sinceramente, este é mais um absurdo que nós vamos colecionar nesse nosso mandato aqui na Câmara de Vereadores. A falta de zelo, a falta de cuidado com um projeto de lei aprovado
um projeto de lei de grande impacto, inclusive para a saúde pública. Lamento e peço aos colegas atenção, porque no momento oportuno que este veto for colocado à apreciação, eu peço o apoio de todos para que a gente possa derrubá-lo, inclusive sobre a justificativa de que quem preparou o texto para o prefeito Geraldo Júlio assinar simplesmente não entendeu a lei, não entende de saúde pública e muito menos foi capaz de interpretar normas básicas da literalidade do idioma português. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Encerrada a presente sessão, convoco para as 15 horas que haverá uma reunião plenária em caráter solene para uma homenagem ao centenário da Nação Maracatu, Nação Porto Rico. Proposta de autoria do vereador Aerto Luna.